Ok, minha gente, já de volta. E agora, o nosso Cláudio já está aqui e trouxe um convidado, que é presidente do Foro Brasil. E ele é pastor, né? E presidente do Foro Brasil no estado do Rio. Importante, e a gente vai falar, lógico, sobre, desde o início, sobre todo dia o que a gente está falando, sobre esse momento político que a gente está vivendo. Cláudio, a casa é sua. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, teresopolitanos? Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui no teu programa, Hélio. E ainda mais para falar de um assunto que a gente gosta, que é super importante para a sua vida prática, política. A gente já falou aqui. Se você não gosta de política, você sabe que você vai ser governado por alguém que gosta e que efetivamente faz política. Né? Isso é muito importante. E estamos chegando aí com eleições, Hélio. Então eu trouxe aqui o pastor César, é o presidente estadual, gente, do Foro do Brasil. Nós sabemos que temos o Foro do Brasil em Teresópolis, que é o municipal. Nós temos a estrutura estadual, comandada pelo pastor César, e aonde temos uma estrutura nacional comandada pelo padre Kelman, que inclusive já esteve aqui. Então, uma alegria imensa, Hélio, trazer o pastor César para falar um pouco sobre o Foro do Brasil de uma forma geral no Estado, né, o que tem sido feito, a importância da atuação política através do Foro do Brasil, que é, repita-se sempre, apartidário, né? Quer dizer, não existe um partido objetivamente definido, né? Mas nós somos conservadores e lutamos por ideais, os ideais conservadores. Resumindo, a gente sempre fala aqui, Deus, pátria, família, preservação da vida desde a sua concepção e liberdade. Não é isso, pastor? É isso, Cláudio. Eu quero aqui agradecer o convite de estar aqui, né? Desde já parabenizando o Cláudio e o Hélio, né? Pelo trabalho que estão realizando. Dizer que nós estamos muito felizes. E o Foro do Brasil tem sido uma bênção, né? O nosso presidente, o padre Kelmo, Deus tocou no coração dele para realizar esse projeto, que hoje está espalhado pelo país inteiro e já saindo do Brasil e indo para a América Latina. Então é um projeto fantástico, que eu tenho muita alegria de fazer parte dele. Maravilha. Pastor, hoje pela manhã, há 1 hora atrás, são 11h30, mais ou menos, terminou por volta de 10h30, nós fizemos aqui um sorteio, nós temos 5 candidatos a prefeito. Então nós sorteamos aqui 5 candidatos a prefeito e também os vices. Nós vamos, a partir da próxima segunda-feira, dia 19, está aí na tarjinha da TV, toda hora aparece, nós vamos entrevistar os 5 candidatos. Entrevistar não, fazer um bate-papo como a gente está fazendo aqui. Os 5 candidatos a vice e os 5 candidatos a prefeito. Por quê? Porque a gente entende, o programa entende, a produção, o grupo diário, a gente entende da importância do voto. Uma coisa que a gente não tem aqui em Teresópolis, eu tenho um número enorme de pessoas. Teresópolis chegou a 40% de abstenção na última eleição. É um número muito grande. As pessoas não estão preocupadas. Depois elas ficam. Não tem hospital, não tem água, não tem... Aí ficam 4 anos reclamando. Eu quero te ouvir. O Foro do Brasil, Cláudia disse que ele não é um partido. Mas, na verdade, nós atuamos muito como partido, principalmente nesta eleição municipal agora. Sim. Porque o Foro do Brasil já está instalado em 51 municípios e está lançando 21 candidatos a vereador. E eu acredito que desses 21, pelo menos uns 15 nós vamos eleger o Foro do Brasil. Como é um trabalho bem recente, nós temos apenas 1 aninho de idade, nós somos novinhos, né, Cláudio? Eu acho que a gente vai começar um trabalho político, de fato, com muito sucesso. Eu penso que a sociedade toda deve participar de política. Como o Cláudio também já falou, se você não gosta de política, ela vai te governar. Não tem saída. A política vai definir preço de qualquer coisa. A comida que a gente come tem política. A escola que nossos filhos estudam tem política. O ônibus que a gente pega a passagem tem... Tudo tem política. Não tem como a gente ficar livre da política. Então, quando eu me envolvi com o padre Kelmo para nós implantarmos o Foro do Brasil no Rio de Janeiro, eu tive uma coisa que tocou profundamente no meu coração. E ele dizia assim: César, nós temos que começar a falar da boa política. Sim. Porque é evidente que a má política nós já vemos aí. E ao chegar aqui, eu estava vendo você fazendo uma cobrança sobre a má política. É a política que não pensa nas pessoas, que não olha o poder público como uma ferramenta de serviço. E eu venho falando, o Cláudio e Hélio,
e os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que eu sinto muita falta na política de alguns segmentos sociais extremamente importantes, como, por exemplo, os especiais não estão na política. Os cegos não estão na política. Os paralíticos não estão na política. E isso faz com que essa classe, que tanto necessita de ações públicas, fica desatendida. Porque eles não têm representatividade. A política é o local da representatividade. E se nós olharmos nesse caminho desse pessoal, dessas faixas de sociedade que não estão incluídas na política, nós vamos ver que tem muita gente que precisa estar na política. A mulher precisa estar na política. Um dos grandes problemas que nós temos dentro de partido é conseguir mulheres para ser candidata. Elas não querem ser candidatas, elas não querem se envolver na política. É impressionante a dificuldade que a gente tem de montar uma nominata para trazer 30% apenas dos candidatos que sejam mulheres. Elas não querem participar da política. Então, o Foro do Brasil, ele é uma ferramenta importante na medida em que ele discute todos esses assuntos e abre um espaço para que essas pessoas que não estão na política venham para a política. Então, eu sinto muito alegre de trabalhar com o Cláudio aqui, né, o Cláudio do Foro Brasil, e já dizendo aqui que Teresópolis é o exemplo. O Cláudio, como presidente municipal aqui, é um exemplo para todo o Estado. Que se possa fazer política com responsabilidade, com participação, com o envolvimento de todos. Eu, como pastor, acho que a igreja deve estar totalmente envolvida no campo da política. É claro que eu entendo que a gente preserva púlpito, a gente preserva o espaço religioso, né? Ok, mas fora disso, nós temos que estar totalmente envolvido com política. E eu guardo aqui um exemplo que me fez vir para a política. Lá no Rio, nós tínhamos uma lei municipal que multava as igrejas por causa do som alto da igreja. Me lembro. Tá vendo? E eu entrei na política por causa desse assunto, porque fui conversar com o secretário de Meio Ambiente, que ele é quem multava, e hoje o secretário de Meio Ambiente é o prefeito da cidade, Eduardo Paz. E fui numa audiência com ele, conversar com ele para entender o que estava acontecendo, e ele disse para mim, olha só, pastor, eu não posso fazer nada pelo senhor, porque é uma lei que os vereadores aprovaram. Eu aqui o que eu tenho que fazer é multar todo mundo mesmo, é minha obrigação. Você quer mudar isso? Vai lá, se candidata, ganha uma eleição, e aí lute pelo que você pensa, pelo que você acredita, pelo que você quer. E aí você vai conseguir ficar livre dessas multas, porque enquanto a lei estiver lá, eu vou continuar multando as igrejas, e as multas eram muito altas, e eu questionei ele. Mas vem cá, lá no Rio, olha só, você multa os baile funk? Escola de samba. Você multa de escola de samba? Os pagodes que ficam rodando de madrugada inteira, você multa? Não, lá é um outro assunto. Ah, lá é um outro assunto, né? O Rock in Rio. Lá é um outro assunto. Então, assim, multar a igreja é fácil, né? Porque a igreja é branda, a igreja é mansa, é pacífica, mas vai lá multar os baile funk para você ver o que é que acontece. A igreja precisa estar participando da política. Todos nós precisamos estar participando da política, porque a nossa vida como um todo depende de política. Isso. Hélio, agora o pastor puxou uma coisa aqui absolutamente sensacional. Eu vou falar para o povo da igreja mesmo, vou falar para o povo religioso, seja cristãos católicos, cristãos evangélicos, né? A política envolve até, pastor, e controla até o que está sendo podido falar, o que se pode falar nas igrejas. Agora nós temos criminalizações de coisas, né, e tem muitos pastores, verdade, muitos líderes religiosos que estão deixando de, por exemplo, citar a própria Bíblia. Quer dizer, o cara não pode nem lá ler um versículo da Bíblia, que, por exemplo, ele pode ser acusado, ser processado, por exemplo, todo mundo sabe, vê as notícias, por homofobia. Mas, meu Deus do céu, é liberdade de crença, está na Bíblia determinada coisa em relação a esse assunto. Não, você não pode falar. Como é que se chegou nessa proibição e nessa situação vexatória, absurda? Através de atuações políticas de um grupo que conseguiu implantar
na legislação um determinado dispositivo que faz o cerceamento do discurso religioso, das convicções religiosas. Então, quer dizer, começa com homofobia, amanhã eu não posso falar sobre determinado assunto de família, não posso falar sobre determinado assunto de saúde, não é isso, pastor? Então, só para vocês entenderem, telespectadores, como é que essa participação em todos os momentos políticos é muito importante, que amanhã depois você vai ter a sua liberdade cerceada e não vai saber quando isso aconteceu, né? Então, por isso, a gente tem que estar muito presente, né, Hélio? E o teresopolitano, pastor César, às vezes ele é muito de eleições. Não, vai ter eleição esse ano. Então, eu me preocupo, como o Hélio falou, com eleição, com política de 4 em 4 anos, focando nas pessoas, né, Hélio? Quem é que é o candidato? Né? Aqui se diz o seguinte, quem é que vem? Quem é que, fulano vem, cicrano vem. Não é verdade? É isso, fulano vem. Se interessam pelo candidato e se esquecem das propostas, pastor, se esquecem das histórias, né? Quer dizer, será que aquele político, quando teve a chance, foi um bom político, né? Foi um bom gestor ou não? Né? Quer dizer, e depois que acabar a eleição, gente, como é que fica? Alguém vai ser eleito. Né? Nós vamos ter prefeito e vereadores eleitos. E aí, como é que fica a cobrança em cima desse pessoal que vai ser eleito? Esquece só daqui a 4 anos? Né? Então, isso tudo é conscientização política, gente. É política na veia, Hélio. E a gente tem que estar aqui para falar disso. O Foro do Brasil vai estar aqui sempre para falar disso e atuar junto. Tem uma outra coisa, pastor, que acontece aqui, eu vejo isso com muita frequência, quando eu falo com pessoas, principalmente pessoas de igreja, e principalmente mulheres, quando eu explico, você não vai votar, mas você depois vai ligar para mim e falar que não tem hospital ou que a UPA está te atendendo. Não, cara, eu não vou votar. Deus proverá. Aí vem o danado do Deus proverá. Eu queria falar sobre isso. Transfere para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Porque a escolha do governante é nossa. Nós é que temos que escolher. E pedir a Deus que abençoe, né? Que capacite. Então a gente não pode se omitir. A igreja não pode se omitir. Eu sei que o assunto política na igreja, ele é recente. Ele não é antigo. É uma coisa nova que a igreja vem observando, vem se envolvendo, vem crescendo a participação de pastores, como eu, como outros amigos, vem também crescendo a nossa participação na condução de leis municipais dentro da cidade, porque elas que organizam os espaços da igreja. Eu acredito que mais um pouquinho de tempo, a igreja vai estar totalmente envolvida nas questões de participação política. Até porque, se nós formos olhar biblicamente, a Bíblia o tempo inteiro, o tempo todo, ela vai falar de política, de governadores. Não é? Vamos citar um exemplo aqui. Jesus, quando morreu, precisou de um senador para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Sim. José de Arimateia. Precisou de um senador. Se não fosse o senador, Jesus não tinha onde ser sepultado. Né? E vamos usar outros exemplos de governadores como José, talvez o maior exemplo a nível de administração pública, que pega um Egito com 7 anos de uma seca terrível, e ele, como administrador, suportou 7 anos e não deixou faltar nada dentro do povo egípcio. Então, assim, nós temos que estar envolvidos na política. Pois totalmente. Mas aí é que está. As pessoas não entendem. Elas vão entender o seguinte, não foi José do Egito, foi Deus que fez. José era só o elemento, mas foi Deus que fez. Então eu deixo na mão de Deus. E aí Deus tem que levantar o José. Não tem mais José. Aí que é o milagre direto, né? Porque não tem mais José, não tem mais José. Então aí deixa na mão de Deus. Porque, não, vou deixar na mão de Deus, mas não tem mais José para resolver. Mas os Josés hoje são escolhidos e votados. Nós temos que votar nos Josés. É muito engraçado isso, telespectador. Olha, o povo sempre foi complicado, não é só Teresópolis, não. Pastor, quando o povo não tinha o que comer no deserto, ainda assim, Deus fez o seguinte, não, olha, aqui não tem jeito mesmo, eu vou atuar diretamente. Mandou o maná, né? Mandou o alimento, caiu do céu, e mesmo assim reclamavam, né, pastor? Reclamavam do maná. É complicado. Porque aquele maná também foi muito tempo comendo aquilo ali, né? Não tinha um churrasquinho. Deus, manda outra coisa, outra variedade no cardápio. A gente pauta aqui, eu, dentro do programa, e depois acabou as coisas, aí entra, eu acho que entra Deus, tá?
De repente, eu conheci o Klaus. Eu sempre fui uma pessoa extremamente conservadora e conduzi meu programa para isso. A minha vida inteira. São quase 40 anos de rádio e televisão. Já chegando aos 40 anos. Eu sempre defendi essa bandeira. Tá? Sem falar, sem usar o termo conservadorismo, mas eu sempre defendi contra o aborto e contra uma série de coisas que hoje o conservadorismo defende. E aí, vou a você, pastor. A importância hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse novo mundo que a gente está vivendo, do conservadorismo na política. O conservadorismo ele é muito importante na política, até porque as famílias cristãs elas têm como preceito o cumprimento da Bíblia, da palavra de Deus. E a Bíblia é imutável. A Bíblia ela é imutável. Então, as famílias que são criadas de uma forma cristã têm muita dificuldade de se adaptar às coisas que se pregam aí fora. Exemplo, erotização de crianças dentro de na sala de aula. Nós não vamos encontrar isso em famílias cristãs, criadas à luz da palavra de Deus. Isso chama-se conservadorismo. Manter-se o conservadorismo, como nós aprendemos biblicamente. Outro exemplo que eu acho importante, droga, consumo de drogas. Você não vai encontrar isso dentro da igreja. Então, a sociedade tenta impor alguns conceitos novos e práticas novas que não cabem dentro da igreja. E como nós no país nós somos de maioria cristã, então nós temos uma guerra constante, interminável, do conservadorismo. E aí eu entendo o conservadorismo na igreja como as boas práticas do evangelho, que constrói nosso caráter, que fundamenta a nossa família, que faz a gente ter uma vida de sucesso, do que abrir os espaços para essas mudanças entrarem na igreja e a gente perder o controle de uma boa conduta dentro da igreja. Lembrando assim, Cláudio, eu falo uma coisa. Hélio, eu digo assim, os melhores candidatos que eu já encontrei, eu tenho uma experiência grande de presidir partido, de estar dentro de partido, todos os melhores candidatos que já passaram dentro de partido tinham fundamentos cristãos. Mas isso é verdade. Caráter, boa conduta, não se envolviam em escândalos. Nem todos, né, Mike? Ok. Corrupção. Estão dentro da igreja. Pode ter certeza do que eu estou dizendo para vocês. É aquilo que a gente tem no Foro do Brasil, né, pastor? Que inclusive o padre Kelmo já falou, inclusive nessa cadeira que eu tive aqui, ele estava sentado aqui, que eu estou aqui, ele esteve aqui, ele falou sobre a política e a atuação política cristocêntrica. Sim. Né, pastor? Se nós tivermos Cristo como exemplo, e não Mao Tse Tung, e não Lenin, e não Stalin, e não tantos regimes absurdos que levaram ao cometimento de homicídios, de genocídios, de tantos problemas, mas colocar o Cristo como centro, como peça central de atuação da vida, inclusive do político, nós só teremos benefícios para a sociedade. Né? Então, o que nós estamos vendo hoje? Uma sociedade que procura se afastar de Deus, que não quer de jeito nenhum ter uma atuação e uma visão cristocêntrica, e aí dá no que dá. Né? Tá dando no que está dando. Né? Todo mundo está vendo para onde está caminhando a nossa sociedade. Né? Famílias desestruturadas, o problema das drogas crescendo, crianças sendo assassinadas nos ventres das mães, né? Problemas absurdos, né? É só puxar aqui, a gente viu, e tudo, gente, tudo absolutamente faz parte de um plano, né, pastor? Que está, inclusive, descrito na Bíblia, Hélio. Deem uma olhada lá, eu fiquei impressionado. O final das Olimpíadas, você viu aquilo? Você viu o final das Olimpíadas? Ou não viu o final? Não. O final é eu vi toda a abertura das Olimpíadas, às 4 horas, mas o final eu não vi. Alô, cristãos, vejam o final das Olimpíadas e comparem com o Apocalipse. Só tenho isso para dizer. Vejam o final das Olimpíadas e comparem com o livro de Apocalipse. E você que nunca leu a Bíblia, nunca leu o Apocalipse, dá uma olhadinha para ver que coisa interessante. Olha lá o final do mundo certinho. É incrível, Hélio, é incrível. Então, para aqueles que acham que é tudo teoria da conspiração, não. Existe um movimento globalista mundial para destruir a sociedade, a família e Deus, sim. Tem que ser dito com todas as palavras, com todas as letras. Tá? Dá uma olhadinha no final das Olimpíadas. Alô, telespectador,
Final das Olimpíadas e Apocalipse, vocês vão ver. Sim, porque se eles conseguirem, digamos, se eles conseguirem destruir Deus, eles automaticamente eles conseguem destruir a família e automaticamente eles vão dominar o mundo. Que existe isso, eu acredito que exista, pastor. Não, é assim, eu fiquei muito estarrecido com a abertura. Eu não vi o final. Pior. Mas a abertura é algo impressionante. Claro. E até porque eu vi alguns atletas que foram penalizados porque glorificavam a Deus por sua vitória. E nas leis e nos estatutos das Olimpíadas, você não pode falar de religião, você não pode falar de política, mas a abertura já era impressionante, contra a religião, impressionante. É incrível. Então aquilo prega aquilo que não faz, né? Fala uma coisa e faz outra coisa. Eu não vi, eu vou ver. Hélio, pastor, telespectador, final das Olimpíadas e livro de Apocalipse. Vocês vão cair para trás e vai confirmar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Porque, na verdade, é uma guerra espiritual. Todo mundo sabe disso. Sim. Mas qual o momento histórico que nós estamos vivendo? Eu acho, Hélio, realmente nós estamos muito próximo do final quando você vê aquilo ali montado, tanto na abertura das Olimpíadas, aquele ataque literalmente à religião cristã, de forma geral, né, na questão da Santa Ceia, mas a gota final foi no encerramento. É literalmente a chegada do anticristo, um ser de luz que cai do céu, entre trevas. Pastor, é de estarrecer. É de estarrecer. É claro, ali é claro. Tá, mas eu acho que a gente pode brigar, pode lutar. Temos que lutar. Porque tem um louvor que fala: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Sim. Aliás, eu acho esse louvor fantástico, é um dos louvores que a gente usa muito lá no Metanoia Radical, esse louvor. O Coliseu não parou a igreja, vocês conhecem. Os leões não pararam a igreja. Ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Só se a igreja quiser. Porque ninguém consegue parar a igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja, como instituição, essa que a gente vive aqui, é essa que quem está envolvida na política, né? Mas a igreja, corpo celestial, que vai morar no céu, essa aí, nada consegue parar a igreja. Ela é Porque vitoriosa em todo você tempo. é a igreja. O Klaus é a igreja, eu sou a igreja. Né? Eu só vou parar se eu quiser. Então eu não vou parar, eu vou continuar enfrentando, vou continuar trabalhando. E agora, nesse período de eleições, eu vou escolher meu candidato, eu vou votar, vou brigar, vou lutar por ele. Importante. Né? Então eu vejo dessa maneira. E é por isso que é isso que a gente está fazendo aqui. Iniciamos até hoje, vão ter as entrevistas, né? A gente vai iniciar todo esse processo e o Klaus está inserido dentro disso tudo. A gente vai trabalhar em cima disso tudo. Por quê? Porque a gente precisa de uma casa melhor, de uma Teresópolis melhor. Hélio, eu tenho uma preocupação muito grande com um assunto chamado abstenção. É quando a pessoa não se importa e diz assim: para mim tanto faz quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vereador, para mim tanto faz. Mas depois vive na reclamação de que não consegue ter os serviços públicos, não consegue ter um atendimento médico. Então, se eu hoje poderia deixar um recado aqui, o mais importante é: vá votar. Não fique longe da eleição. Escolha um candidato. Analise bem, gaste um tempinho, analise os candidatos e escolha um bom candidato, pessoas de caráter, que tenha família, que seja organizado, estruturado, que tenha compromisso com a sociedade. Porque se não fizer assim e a abstenção for tão alta como foi na eleição passada, que foi um problema, as pessoas ruins acabam assumindo os lugares. Sempre é assim, né? E aí depois não adianta chorar. ganha. Não adianta chorar. Você não foi lá, não se posicionou, vai reclamar do quê? Não existe vácuo na política, Hélio. Qualquer espaço de poder, gente, é ocupado. Ele vai ser ocupado. Se nós não ocuparmos, outros ocuparão. Também complementando isso que o pastor falou, vá votar procurando no seu candidato os mesmos princípios que você tem. Isso é óbvio, né? Eu não vou votar em alguém. Vamos fazer um pequeno paralelo aqui. Você, quando vai torcer pelo seu time de futebol, você torce pelo seu time de futebol porque você se identifica com ele, igual aos outros torcedores do seu time. Você não vai lá para torcer pelo outro.
que tem um outro time que torce de uma outra forma. Né? Então, que a gente possa votar, Hélio, aliás, parabéns à TV Diário com esse sistema de entrevistas dos candidatos a vice-prefeito e a prefeito, de uma forma plural, para que as pessoas conheçam, né? Conheçam, aqueles que não são já ainda conhecidos, né? Conheçam todos os candidatos, seus valores e suas propostas. Eu vou dar, porque é uma pena que a gente já está nos minutos finais do programa, mas vamos lá. Obrigado aí à produção. Olha só, Klaus e pastor, me passaram aqui, na última eleição, 2020, 92.122 pessoas, votos válidos. 87,90%. Agora vamos lá, votos válidos. Total, 92.122 mil. Votos válidos, 80.977. Brancos, 3.666. Nulos, 7.479. A sua palavra que você acabou de usar aí, abstenção. 33.230. Olha isso, pastor. 33.203 pessoas. Mais de 30%. Deu 27%. 27%. Que foi em cima de 92.122. Sim, dos votos válidos. Sim. Quer dizer, de 92 mil votos, nós perdemos 33 mil em abstenção. Mais os nulos e brancos. É muita coisa. Né? Isso, Teresópolis. É quase 30% da cidade não se importando com o que acontece com a sua própria cidade. Exato, mas isso é Teresópolis. A nossa cidade ela é assim. Muito preocupante. A gente teve aqui, o Bolsonaro teve 70% dos votos aqui em Teresópolis. Então, ela é uma cidade conservadora. Mas 70% daquelas pessoas que quiseram mudar, que queriam o Bolsonaro. Agora, por outro lado, nós temos um número de abstenção que chega a 33 mil pessoas em 90. Quer dizer, são números altíssimos. E que muda qualquer resultado, pastor Hélio. 1/3 muda qualquer resultado. É incrível a gente pensar isso. Olha, se aquele pessoal que se absteve tivesse ido votar, ele teria mudado o resultado. 1/3 não, um voto. Um voto, mas assim, um exemplo nosso de Teresópolis. 33 mil pessoas, né? Álvaro Vale, deputado federal. Álvaro Vale, do PL, deputado federal. Álvaro Vale perdeu a eleição por um voto para Luiz Ribeiro aqui de Teresópolis. Luiz Ribeiro, deputado federal, se elegeu deputado federal por um voto em cima de Álvaro Vale, que já era deputado, aí Luiz Ribeiro foi deputado, o Álvaro Vale perdeu a eleição. Pediu recontagem, tudo foi confirmado um voto. Anos depois, Luiz Ribeiro perdeu uma eleição para o Vinícius por 22 votos para prefeito. Agora, há 5 anos atrás, ele perdeu a eleição para prefeito por 22 votos. Já tinha ganho uma por um voto para deputado e perdeu para prefeito por 22. Então, um voto faz a diferença. Faz a diferença. É verdade. Nós chegamos ao final do programa e durante esse período aqui para frente a gente vai continuar falando de política, muita coisa a gente vai falar, que a gente quer o melhor para Teresópolis, queremos o melhor para a nossa cidade. Não só o pessoal que participa aqui do debate comigo, né, mas o Klaus e todas as pessoas que o Klaus traz aqui toda terça-feira, a gente vem para falar e lutar para a nossa cidade. No caso hoje, quero agradecer muito a participação do pastor César, e que veio visitar a gente, que venha outra vez, pastor. Obrigado. Foi importantíssimo. Obrigado. Você não sabe o quanto foi importante a sua participação, que você falou para inúmeros pastores que estão vendo a gente hoje. Pessoal do Copético, que é o Conselho dos Pastores, sim, enfim, e eles assistem, estão sempre ligados aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua participação. Sim. Klaus, mais uma vez, muito obrigado. O senhor já atrasou um pouquinho, né? Pois é, Hélio, mas o que foi importante realmente? Foi rápido, mas acho que foi um dos programas mais úteis. Foi muito objetivo. Foi muito objetivo e mais úteis para aquela participação que você vai ter daqui a pouco. Falta poucos dias para a eleição, né? Então, procure conhecer os candidatos, acompanhar os debates aqui da TV Diário, conhecê-los também e votar com consciência. Isso aí influencia no seu destino, da sua família, da sua cidade. E uma coisa interessante, Hélio, você mora na cidade. Você não mora nem no estado, nem no país. Você mora na cidade. Na cidade. Então, a eleição municipal, vamos dizer, é uma das mais... É a mais importante. É a mais importante, né, pastor? Porque afeta a sua vida diariamente no local que você está morando. As outras também, mas principalmente muita atenção com a eleição municipal. Gente, no programa de amanhã eu vou estar recebendo a doutora Amanda, ela é advogada,
e ela vem para falar, na realidade, a gente vai falar de política, né? Interessante, né? E ela vai estar aqui no programa amanhã. Agora, veja bem, daqui para frente, eu já não vou estar tendo muita gente no programa, que a gente tem muita coisa para fazer, para falar nesse período pré-eleitoral. E lembrando que a partir da próxima segunda-feira começam as entrevistas com os prefeitáveis e os vice-prefeitáveis. Cláudio, muito obrigado, irmão. Um abraço, Hélio. Um abraço, teresopolitanos. Pastor, encerra o programa para mim. Encerro. Eu quero aqui agradecer, né, o carinho de ter. Queria que o senhor orasse pela nossa cidade. Muito obrigado. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Senhor Pai amado, te agradecemos por esse momento especial que nós podemos aqui contribuir com a sociedade, com os nossos objetivos, com os nossos interesses, com as nossas opiniões. Pedimos a tua bênção sobre todos que estão nos ouvindo agora. Tudo te louvamos, em tudo te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube, amanhã 10 da madrugada, ao vivo e a cores, a gente está de volta, de 10 a meio-dia, de segunda a sexta-feira. Estou indo embora. Tchau.